Que tipo de empresa, na verdade, você acha que seria legal para um estrangeiro, né, para um brasileiro conseguir vir aqui para entrar no mercado de trabalho? Que tipo de empresa ele deve procurar? Então, eu acho que assim, Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Eri. Nesse meu canal Mundão de Eriri, eu dou várias dicas de como viver bem no exterior. Como agora eu tô no Japão, vou dar mais dicas sobre o Japão. Então, hoje eu vou entrevistar uma brasileira que mora no Japão e trabalhou em várias empresas, tanto japonesas quanto internacionais. Espero que essa entrevista incentive vocês a tentar construir uma carreira aqui no Japão também. E no meu Instagram pessoal, eu dou várias dicas sobre o dia a dia do Japão, então não deixem de seguir lá também. Oi, gente, eu tô aqui com a Hitomi hoje. Ela veio pro Japão com 15 anos e ela vai contar um pouquinho da experiência dela aqui no Japão. Então, Hitomi, você pode se apresentar pra gente? oi, meu nome é Hitomi, eu tenho 32 anos, eu vim aqui com 15, já faz 17 anos que eu tô no Japão e moro em Tóquio agora. Como que foi a sua vinda pra cá? Você veio sem o japonês? Como que foi? Eu comecei a estudar o japonês quando eu tinha uns 12 anos, aí depois de 3 anos eu vim pro Japão, mais com o intuito de aprender o japonês, não tanto estudar na escola japonesa, mas mais o japonês, mas acabei ficando todo esse tempo. Mas aí você estudou numa escola japonesa quando veio pro Japão ou você estudou numa escola brasileira? Então, eu fiquei matriculada só 3 meses no Chugaku, né, que é o ensino que seria mais ou menos equivalente ao nono ano agora do Brasil, numa escola japonesa. Foi bem difícil, foi bem diferente para mim. E depois eu fui para uma escola que é japonesa, só que aceita estrangeiros também. Então, muita gente me fala que os estrangeiros sofrem muito preconceito, né? Muito bullying às vezes, principalmente nas escolas. Como que foi essa experiência para você quando você chegou aqui? Então eu senti realmente que tem muito assim receio, né, dos japoneses, da parte dos japoneses, tanto por conta da idade, pela adolescência, de estar se descobrindo aí no mundo, mas de não saber como lidar com o estrangeiro. Então, assim, tem pessoas que realmente não têm intenção de querer ser preconceituosa nem nada, mas não sabe lidar. E tem pessoas que realmente não têm intenções muito boas, né? Pra mim, eu tive muita boa sorte de não sofrer nenhum bullying aqui, mas eu tenho amigos que tiveram experiências bem ruins na escola. E hoje você considera seu japonês com qual nível? Então, eu considero agora o meu japonês fluente, né? Tanto é que agora eu trabalho com tradução, então eu tenho que ser fluente. Mas, assim, não foi assim desde o começo, então, assim, foi todo um processo de aprender, reaprender. Eu acho que muita coisa que eu aprendi no Japão, eu não tinha aprendido no Brasil, por mais que eu tivesse feito aulas lá, então foi diferente, né? Mas aí você teve que fazer algum curso especial, alguma coisa para conseguir acompanhar e para chegar no nível de japonês que você tem hoje? Então, essa escola que eu fui no ensino médio, eu tive assim grande boa sorte também, porque eles tinham aulas de japonês para estrangeiros. Então isso ajudou bastante. Mas fora isso, eu não tive nenhum curso. Eu fui mais pegando no dia a dia. Tem umas vezes que assim, eu né, erro um pouquinho, mas é meio que natural, todo mundo erra, até os japoneses erram. Então, eu acho que é também não ficar tão preocupado em ser perfeito, né? E você acha que hoje eles reparam que você não é japonesa, tipo, que foi criada só no Japão? Antigamente era mais. Antes eles batiam o olho assim, eles ficavam meio que na dúvida, aí quando escutavam meu japonês, falavam: "Ah, da onde você veio?". Aí eu falava: "Ah, então ainda não tá perfeito, não tá fluente". Que eu tinha muito essa coisa de: "Não, eu quero ser fluente", né. Mas aos poucos, meio que foi natural que o pessoal parou de perguntar. Tanto é que agora tem pessoas que se assustam e acham que eu sou japonesa. Bem, então você saiu do colegial, aí você fez alguma faculdade aqui? Conta um pouco da sua formação e como que foi a sua experiência profissional ao longo desses 17 anos aqui no Japão. Eu fiz o ensino médio aqui, depois eu fiz a faculdade de letras aqui no Japão, me formei. E agora, na verdade, eu estou fazendo meu mestrado também em ensino assim de línguas, mais focado no japonês. Só que, na verdade, até um pouco tempo atrás eu estava trabalhando como funcionária na área de assuntos internacionais de uma universidade em Tóquio. Antes disso, eu já trabalhei também numa linha aérea do Japão, já trabalhei como agente de viagens também. Já trabalhei também na área, né, de letras, que era como professora de japonês. Então já fiz vários trabalhos. Na época da faculdade também, né, que ainda estava na graduação, toda aquela correria. Então eu trabalhava como garçonete. Então já tive vários trabalhos aqui no Japão. No mercado de trabalho, você acha que tem muito preconceito contra estrangeiros ou você acha que está bem melhor e não, ou não tem? Então, sinceramente, eu acho que ainda tem. Mas melhorou um pouco. Então é mais fácil você ver, tipo, estrangeiros trabalhando no restaurante, ou então, assim, mais visivelmente, por exemplo, numa loja de conveniência, você pode ver mais estrangeiros. Coisas que quando eu vim, eu não via muito.
E mesmo no mercado de trabalho, que eu digo em empresas também, né? Então, em outros tipos de trabalho, você pode ver que tem mais estrangeiros, mas eu acho que ainda tem essa coisa dos japoneses de não saberem lidar com isso. Tem um pouco de choque cultural. Tem vezes que nem é tanto preconceito em si, mas de tipo não saber o que, que o outro está pensando, como o outro trabalha. Eu acho que esse fator da cultura atrapalha um pouquinho, né? Porque tem vezes que a pessoa faz com a melhor das intenções, mas não é assim que é transmitido para outra pessoa. Então eu acho que isso que acaba meio que atrapalhando um pouquinho e acaba meio que fazendo que, dependendo da pessoa, tenha preconceito, falando, ah, não, estrangeiro é assim, ou é assado. Então talvez seja essa coisa de falta de educação mesmo, né? De saber de qual que é, como é que funciona a outra cultura e tudo mais. Bem, então, com relação ao choque cultural, né, eu entendo que os japoneses, eles têm um pouco mais de dificuldade, na verdade, eles não se expressam tanto quanto a gente, né, nós brasileiros, estrangeiros, nos expressamos, né, por exemplo, quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente já deixa bem claro, assim, às vezes, que a gente não gosta. Agora, o japonês, mesmo se ele não gosta, ele, às vezes, não fala nada e, às vezes, até dá um sorrisinho fingindo que tá tudo bem, né, mostrando que tá tudo bem. Então, tem um pouquinho dessa diferença. O que que você acha que a gente poderia fazer para tentar melhorar isso? Sim, eu acho que uma das principais dicas é, primeiro, não levar para o pessoal. Primeiro, pensar que talvez seja da cultura da pessoa. E você falou que talvez eles não mostrem, mas eles estão mostrando de outros jeitos, na verdade, né? Então, eu acho que precisa um pouco também da gente tentar entender. Eu sei que é muito difícil porque é completamente diferente do que a gente está acostumado. Mas ver um pouquinho os sinais que eles estão dando. Ah, eles não fizeram comentários sobre isso. Então talvez não esteja bom, sabe? Então eles não falam diretamente, mas estão dando sinais. É difícil, mas assim, não é impossível, né? Então, assim, outra coisa também é bom, talvez se você tiver a liberdade, depende do local de trabalho, né? Mas se você tiver a liberdade de falar com as pessoas com quem você trabalha, você pode falar, ó, a minha cultura funciona assim. Então, se eu falar alguma coisa assim, desculpa, eu não tô querendo ser, tipo, grosso, né? Então, assim, para ir criando um ambiente, assim, seguro para todo mundo conversar, né? É difícil, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena tentar. Que tipo de empresa, na verdade, você acha que seria legal para um estrangeiro, né, para um brasileiro conseguir vir aqui para entrar no mercado de trabalho? Que tipo de empresa ele deve procurar? Então, eu acho que assim, o melhor e mais, né, fácil talvez seria multinacionais ou então empresas que já têm uma certa experiência com estrangeiros. Porque, queira ou não, eu te falei, né, o choque cultural é difícil de lidar no começo e você ser a primeira pessoa a criar isso também é bastante difícil, né? Por isso que a gente, assim, eu pelo menos acho que talvez seja mais fácil com essas empresas que são um pouquinho mais mente aberta. Mas é até fácil até de distinguir, porque as empresas que são japonesas e não querem, né, estrangeiros nelas, elas não colocam assim vagas, assim, por exemplo, em inglês, ou então não falam da questão do japonês. Então isso já é uma dica para você ver que talvez esse ambiente não seja tão acostumado com estrangeiros. Então, para dar um exemplo mais ou menos do que a Hitomi está falando, eu estou no site da PayPay, que é uma empresa japonesa, mas ela recebe bastante estrangeiros para trabalhar. Então, estou no site deles, vocês podem ver que o site deles está todo em inglês. E aí você pode achar algumas vagas. Inclusive, eu achei uma de analista de dados. Então, a descrição está tudo em inglês. E aí vocês podem ver que o que precisa é de um inglês business level, né? E aí é desejável que tenha o japonês. E aí aqui embaixo vocês podem ver que eles auxiliam na parte do visto. Então, é o Visa Sponsor. Então, eles auxiliam na parte do visto. E eles dão suporte para realocação também. Então, esse tipo de empresas são empresas que é bom vocês procurarem. Claro que tem mais vagas na área de TI, engenharia aqui no Japão, né? Para quem não fala japonês fluente. Mas, por exemplo, eu sou bióloga e consegui entrar na área de energias renováveis, então não deixem de procurar na área que vocês querem seguir a carreira. E qual que você acha que é um salário razoável para uma pessoa vir morar e morar em Tóquio? Então, razoável é difícil, né? Que depende um pouco do estilo de vida da pessoa e tudo mais. Mas assim, eu, por exemplo, eu moro em Tóquio, só que eu moro um pouquinho afastado do centro, então uns 40 minutos. Fica até a dica para quem quer morar em Tóquio e não quer pagar tanto. Então é só, né, ficar um pouquinho afastado do centro. Então eu acho que um salário assim razoável que você não ia ficar assim apertado seria uns 250 mil ienes. Pensando em tudo já, aluguel, comida, gastos com luz, água, gás, transporte, eu acho que ok. Assim, lógico que né, quanto mais alto, melhor. Mas eu acho que seria um médio, mais ou menos. 250 mil ienes limpo ou bruto? É porque assim, eu entendo que no Japão tem bastante imposto que acaba descontando no pagamento do olerite, né? Então assim, tipo, os 250 mil bruto, limpo, acabaria saindo uns 180 mil limpo, talvez?
Sim, mais ou menos, uns 200 mil, dependendo da empresa e tudo mais, mas de preferência, uns 250 mil assim na conta seria o melhor. Então é bom também fazer esse cálculo quando você for ver alguma uma vaga de uma empresa, que eles vão colocar mais ou menos o bruto, né? Então é bom fazer os cálculos. E quanto que você acha que uma pessoa aqui em Tóquio, mais ou menos, gasta por mês? Então, eu acho que depende muito do estilo de vida da pessoa, né? Então, no que ela gasta mais o dinheiro dela. Mas eu acho que fica mais ou menos numa faixa de 150 mil a 200 mil ienes, né? De todos os gastos. Se a pessoa for bem, assim, organizadinha, tudo controladinho por mês, pode até, assim, chegar nos 100 mil ou então mais ou menos nessa faixa. Mas você tem que ser controladinho, né? Porque aqui você tem que ter o cuidado de, tá, então esse dia eu vou comer fora, então esse dia eu vou cozinhar. Tem que ter mais ou menos o equilíbrio. Mas é uma média, depende muito da pessoa. E esse valor morando afastado do centro de Tóquio, né? Porque se for 100 mil, se você pegar um apartamento em Tóquio, no centro, 100 mil, você às vezes nem pega um apartamento que dá para morar, né? Exatamente. Então, se você morar sozinho, até mesmo para uma pessoa, tem vezes que o aluguel é 100 mil. Então, depois os gastos acaba dobrando ou triplicando, dependendo da pessoa, né? Então, gente, é bom pesquisar bem os preços dos apartamentos, ver uma região mais afastada, porque tem também a questão do transporte, né? Então, você tem que ver quanto que você gastaria de transporte para ir para o trabalho, né? Então, tem todos esses pontos também para ver os gastos. E como que foi a sua adaptação aqui no Japão? Sobre a comida, amigos? Quando eu entrei no ensino médio, e eu entrei num ensino médio que tinha mais estrangeiros, eu acabei ficando só com os meus amigos estrangeiros, não tinha muitos amigos japoneses. Depois, na faculdade, aí eu comecei a conhecer o pessoal do meu curso, que eram japoneses. E além disso, tinham estrangeiros de vários países. Então eu fiquei meio que entre os japoneses e estrangeiros. Então naquela época, na verdade, eu não tinha muitos amigos brasileiros. Né? Então, depois que começaram a vir mais brasileiros também para minha faculdade, alguns amigos assim de infância, né, que vieram para o Japão também. Então, eu acabei meio que retomando esses laços, mas meio que tudo meio que misturado. Mas assim, isso foi bem tranquilo, porque aí eu ia misturando as línguas que eu sabia. E sobre a comida, eu acho que eu sempre fui muito tranquila sobre a comida, desde o Brasil. Eu meio que sempre quis experimentar tudo, então para mim foi mais tranquilo. A única coisa que eu senti foi só no comecinho, que aqui no Japão tem muita coisa que é meio que deveria ser salgado, mas é adocicado. Então, tipo, uns cozidos que tinha frango, essas coisas, aí era meio doce. Aí no começo eu não gostava muito. Agora eu sou ok. Eu também não vou lá e gosto, mas assim, é ok pra mim. E aqui no Nihon, aqui no Japão, você acha que tem bastante comida brasileira acessível ou você acha que não é muito acessível? Acessível, eu acho que depende da região que você mora. Então, se for uma região que tem mais brasileiros, você consegue produtos brasileiros, tem restaurantes mais assim, mais simples mesmo, não tão caros. Já na região onde eu moro, que é Tóquio, a maioria é tipo churrascaria. Então acaba ficando mais caro, né? Então não é tão acessível assim. E você sempre morou em Tóquio ou você já morou? Porque assim, muitos brasileiros moram no interior do Japão, né? Então a maioria dos meus anos aqui no Japão eu morei em Tóquio, ou então na região de Kanagawa, mas principalmente Tóquio. Você acha que vale a pena vir estudar ou trabalhar aqui no Japão? Sim, eu acho que vale a pena. Eu acho que, assim, não vai ser um mar de rosas, isso eu posso deixar bem claro, mas também não vai ser só coisa ruim. Então, se você tem a chance, assim, a oportunidade de vir, é muito enriquecedor, porque é um mundo completamente diferente do Brasil, é uma cultura muito diferente. Então, se você estiver também disposto a aprender, eu acho que vale muito a pena. E qual que é o conselho que você daria para as pessoas para eles virem aqui? O que eles têm que se preparar? Como que eles têm que se preparar? Então, eu acho que nessa parte de línguas é bom ter pelo menos o básico para poder se virar assim no dia a dia. Não precisa ser fluente, a não ser que você queira uma carreira, né, usando o japonês. Aí a conversa é outra. Mas que tenha pelo menos ou o inglês fluente, ou o japonês fluente, ou o inglês fluente e o japonês básico, sabe? Porque eu acho que, queira ou não, a língua ela é bastante importante aqui. Então não dá para se virar só com português. E outra coisa é mais essa parte do mindset. Então, que nem eu falei, não vai ser sempre coisa boa, não vai ser sempre coisa ruim também. Então, de pensar por que você está vindo para cá. Então, não esquecer disso, porque sempre vai ter um objetivo principal, sempre vai ter um sonho para a pessoa vir para cá. Então, eu acho que no meio da correria, o Japão é um lugar que tudo acontece muito rápido. Então, que você tem que fazer as coisas correndo, e a vida acontece, e o dinheiro, e é muito diferente, e você acaba perdendo. Então é muito importante você voltar no seu ponto primordial, do tipo, nossa, por que eu vim pra cá? Né? Então eu acho que esse é um conselho que eu posso dar.
Olha, eu recebo vários comentários de algumas pessoas falando da idade, né? Ah, já tenho tantos anos, então eu deveria ter feito isso há 20 anos atrás. O que que você acha com relação a isso? Você acha que as pessoas como a gente, né, que está na faixa dos 30, você acha que ainda vale a pena vir aqui, tentar estudar, tentar entrar no mercado de trabalho aqui, ou você acha que já não é mais, já está muito tarde para isso? Assim, sendo bem realista, não é tão fácil quanto, né, quando você tiver 20 ou for mais novo, mas não é impossível. Né? Eu mesma eu entrei no mestrado ano passado, né? Então, voltando na vida acadêmica, também não está sendo fácil, mas também não está sendo impossível. Então, eu acho que é ter a consciência de que não vai ser tão fácil quanto antes, mas que não é impossível, ainda mais agora, né? Que a previsão de que a gente viva muito mais do que, né, as gerações passadas. Então a gente não vai morrer com, sei lá, 70, 80, não sei, né? Depende muito da pessoa. Mas então, se a gente tem tanto tempo ainda para frente, tipo 30 anos, a gente deve ter uns 70 anos para frente. Então é muito mais chão que a gente tem. Então, para não ficar desesperado só com isso, só vendo agora, que assim, as coisas podem ir acontecendo, pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas tem que tentar. Então, Ritami, muito obrigada por compartilhar a sua experiência e como que as pessoas podem te achar nas redes sociais. No Instagram eu tenho uma conta profissional, né, para os meus trabalhos de tradução e intérprete. Então vocês podem procurar por Hitomi, com 2 i's no final, underline Kira, Kira. Então, gente, se quiserem, adicionem a Hitami no Instagram e se precisar de algum serviço de intérprete ou tradução, entre em contato. Tchau!